Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Trago a esta igreja sede um caloroso abraço dos irmãos da nossa congregação em Trindade. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar. Bendito Deus, estamos diante da Tua palavra, lida num trecho pequeno dela, mas certamente um trecho inspirado por Ti e, portanto, inerrante, autoritativo para a nossa vida. Que o Senhor fale ao nosso coração, pelo Teu Santo Espírito, usando a instrumentalidade da Tua palavra e do pregador, para que não sejamos, Senhor Deus, artificialmente preenchidos com palavra de homens, mas edificados, convertidos e salvos pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia 31 de maio, é o último dia do mês, que costuma ser comemorado como mês da família. Falar sobre família é sempre oportuno, mas especialmente nesse mês, que se encerra exatamente hoje. Por isso eu procurei trazer um texto que fale sobre família. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele não vai exatamente trazer uma fórmula sobre como eu posso ser um melhor marido, ou como posso ser um melhor filho, ou um melhor pai. Acredito eu, e os irmãos vão perceber isso, trata-se de um texto que vai mais a fundo, nas bases da família. E isso é importante, porque são justamente as bases da família que têm sido bombardeadas nesses dias que nós poderíamos até dizer que são dias maus para a família. Dias em que a família tem sofrido um verdadeiro levante da sociedade para atacar as suas bases, os seus fundamentos, o seu cerne. A família tem sido atacada naquilo que constitui o seu modelo, de forma que novos modelos têm sido colocados como se fossem, de fato, um modelo de família. É bem verdade, no entanto, que se fosse em outra área da sociedade humana ou do conhecimento, áreas consideradas já inquestionáveis, como, por exemplo, leis da física, se alguém viesse, por exemplo, discordar de que uma determinada lei, como por exemplo a lei da gravidade, fosse verdade, ou que ela tivesse 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou coisa parecida, já se levantaria alguém dizendo que eu sou louco. Ou se eu dissesse que o azul não é azul, é verde, ou o verde é amarelo, ou azul, como algumas brincadeiras que circulam pela internet, logo vem alguém discordar e dizendo, não, desculpa, você pode até dizer que para você o azul é amarelo, mas todo mundo sabe que determinada frequência da radiação luminosa é chamado por nós de azul e a partir daí é uma outra cor. No entanto, a família, que sempre foi um conceito ou um modelo inquestionável, passou a ser bombardeado e novas fórmulas, novos modelos têm sido colocados no lugar. É, portanto, urgente da parte do povo que se chama povo de Deus, resgatar não somente o que é família no seu aspecto exterior, mas na sua base, porque é acima da base que nós construímos qualquer edificação, qualquer construção. O texto lido diz, por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que esse texto está falando, como disse, não é a respeito de dicas práticas, a respeito de comportamento dentro da família, mas sim de um fundamento. O que é uma família? Uma família
no seu sentido mais básico, é formada quando um homem e uma mulher, e os gêneros estão aqui bem expostos, está claro, não há dúvida, um homem se une à sua mulher e deixa a casa dos pais para ser com ela uma só carne. O unir-se aqui, no seu sentido original, pode significar apegar-se, porque é evidente que não há uma fusão de carnes, né? como se fossem gêmeos siameses, mas assim um envolvimento tal em que um está apegado ao outro. Também não entendemos carne dentro desse texto como sendo apenas a nossa estrutura material, composta de tecidos, composta de osso, composta de, enfim, sangue correndo nas veias, tecido muscular. De fato, não é isso. Quase sempre, quando a Bíblia usa a palavra carne, não no sentido em oposição ao mundo, né, como mentalidade da carne, mas quando ela usa no sentido físico, ela está falando do ser. Por exemplo, sobre o dilúvio é dito que pereceu toda a carne, exceto a família de Noé. Então toda a carne não está falando apenas do tecido, né, material, mas cada indivíduo ou cada ser. Então o homem se une à sua mulher formando com ela uma só carne, significa que, embora dois, eles formam um só ser. A palavra um aqui é a mesma usada em Deuteronômio 6, versículo 4, para dizer que Yahvé é um, Errad, ou seja, o homem e a mulher passam a ser uma unidade, embora sejam dois. Agora, poderíamos dizer também a respeito de deixar pai e mãe, a questão da autonomia na questão financeira, autonomia na questão emocional. O homem e a mulher, para formarem uma família, no seu sentido mais basal, eles têm que ter esta autonomia, eles não podem ser dependentes emocionalmente dos pais, eles não podem ser mais apegados à direção que a mãe de um ou a mãe de outro dá. Eles passam agora a formar uma célula individual, e tudo isso está presente nesse pequeno versículo da Bíblia. Mas o que eu gostaria de trazer nesta manhã é a conexão que isso tem, pois ele começa o versículo com a palavra por isso, né? Ou seja, o homem e a mulher formam uma família. Por que eles formam uma família? Porque foi assim desde o princípio. Porque Deus instituiu a família da maneira como nós a conhecemos desde o princípio e estamos procurando nesta manhã resgatar. Vejam que o texto, a porção de texto que estamos examinando, se inicia no versículo 18, quando é dito que Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. O homem havia sido criado como a coroação, como ponto alto de toda a criação de Deus. Tudo que Deus fez, Ele fez para o bem do homem, fez por amor, fez com arte, com excelência, mas o homem estava só. Embora tivesse tanta beleza, embora existisse tanta variedade, o homem estava só. Ele estava dando nome para os animais, mas entre os animais ele não encontrou algum que lhe fosse correspondente. Nenhuma criatura, por mais bela e perfeita que fosse, poderia suprir uma necessidade básica, profunda, essencial, que ele possui por natureza, que é a questão da solidão. A palavra por isso deixa o homem pai e mãe nos dá a entender assim, desde o início foi assim. E foi assim porque o homem foi criado com uma necessidade de relacionamento.
E ele foi criado com uma necessidade de se relacionar com alguém que seja seu correspondente. A palavra idônea, que é usada na nossa versão revista e atualizada, ela significa exatamente isso, correspondente, ou talvez uma palavra ainda mais fácil de entender, adequada ou adequado. Ao dizer que a mulher era uma auxiliadora adequada, não estava falando a mulher seria a empregada que lhe fosse adequada, ou a mulher seria a sua serva adequada, porque de fato a palavra de Deus utiliza a mesma palavra auxiliador muitas vezes para Deus, em situações em que ele vai ao socorro, ao auxílio do homem, de forma que ela não tenha uma conotação depreciativa, mas sim de que entre tudo que foi criado a mulher era adequada para o homem. O homem não encontraria alguém capaz de lhe ser companheira, de lhe suprir a questão da solidão até o último dia, da sua vida sobre a face da terra. Não encontraria esta auxiliadora idônea entre os animais, entre as plantas, entre os minerais. Se Adão tivesse pai e mãe, ele também não encontraria isto nos seus pais, não encontraria isso nos seus filhos. Deus lhe deu uma mulher, e a mulher que foi tomada da sua própria carne é a auxiliadora idônea. Então, o primeiro motivo pelo qual nós constituímos uma família é esta questão da solidão, ou seja, a nossa necessidade de relacionamento. E esta necessidade de relacionamento, ela não é suprida pelo relacionamento sexual propriamente, ou pelos relacionamentos eventuais, mas sim pela companheira adequada, correspondente, a qual nós decidimos abandonar toda a nossa vida anterior para nos unirmos a ela numa unidade indissolúvel como uma só carne. Este texto, ele tem uma peculiaridade. Ele é repetido 3 vezes na Escritura. Ele aparece em Gênesis, e ele é mencionado posteriormente por Jesus Cristo e pelo apóstolo Paulo. E nós vamos ver mais 2 porquês de se constituir uma família, justamente na explicação de Cristo e na explicação de Paulo. Marcos capítulo 10, 7 e 8, você não precisa procurar, porque é o mesmo versículo. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Marcos 10 relata uma situação em que os religiosos estavam querendo colocar Jesus à prova, o perguntando sobre a questão do divórcio. Eles estavam dizendo assim: Moisés nos deu uma lei que permite ao homem repudiar a sua mulher e lhe dar carta de divórcio. O que você tem a dizer sobre isso? Era mais ou menos esse o tom da conversa entre aqueles religiosos e Jesus Cristo. Talvez eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar você um pouco. Quem criou o divórcio foi Deus. Mas não se assuste, porque Deus criou o divórcio, o próprio Jesus Cristo explica. Não foi Moisés que inventou. A lei que Moisés outorgou foi dada por Deus. Jesus Cristo disse: não foi assim no princípio, quando Deus fez homem e mulher. No entanto, por causa da dureza do coração do homem, disse Moisés que poderia ser então entregue uma carta de divórcio. É porque antes de Moisés, um homem decaído, depravado, pecador, como somos todos nós aqui neste auditório, simplesmente cansavam-se das suas mulheres ou da sua mulher, começava a achar que ela estava engordando demais, ou ficando com cabelo branco, ou briguenta demais, e de uma hora para outra simplesmente a repudiava. E o repúdio, pura e simplesmente, significava o seguinte: eu não quero mais você, e partia para arrumar outra. E ele arrumava outra e se casava. No entanto, as leis daquele tempo não permitiam que a mulher, estando casada, voltasse para a casa do seu pai,
mesmo que ela fosse repudiada, ou seja, deserdada. Não podia voltar para a casa do seu pai, não podia se casar de novo, e tudo isso somado a um tipo de sociedade que oprimia a mulher, ela ficava abandonada, entregue à pobreza, entregue a uma situação de mendicância muitas vezes. A lei de Deus veio então para minimizar um mal que foi criado pelo homem. O dar carta de divórcio significa que aquela mulher podia voltar para a casa do seu pai, ou ela podia até mesmo se casar de novo, já que ela não era parte culpada. E Jesus Cristo explica, vejam, mesmo que Moisés tenha dado carta de divórcio, existem situações específicas em que isso não se constitui um adultério. Eu não quero examinar esse texto no momento, mas dizer que quando Jesus, ao dar essa explicação, ele cita: por isso deixa homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele estava ampliando para todos nós o entendimento do porquê constituir uma família. Jesus Cristo estava resgatando um propósito original do casamento. Jesus Cristo estava falando que, embora a pecaminosidade humana, a dureza do nosso coração, tenha feito com que o casamento se tornasse uma coisa enfadonha, repleta de brigas, de desentendimentos, de pensamentos de separação, não foi assim no princípio. Deus criou o casamento puro, porque Ele criou o homem puro, de maneira que, ao formar uma família, nós estamos não lançando mão de uma fórmula inventada pelo homem, ou de um artifício inventado pelo homem, mas de um princípio, de uma instituição criada por Deus, pura e perfeita. Então, além da gente pensar na questão da solidão, temos que também pensar que uma das bases da família é que Deus a criou. Eu poderia pôr um ponto aqui: Deus a criou, e se Deus a criou pura, perfeita, de uma forma a ter um propósito original. Quando resolvemos então nos casar e depois do casamento ter filhos e constituir uma família, estamos voltando lá no jardim do Éden, num certo sentido, buscando da parte de Deus uma coisa que Ele deu ao homem para o seu benefício, para a sua felicidade, antes que ele viesse a pecar. E isso permanece até os dias de hoje. Por isso, Jesus Cristo acrescenta, após esta citação de Gênesis, uma frase talvez a mais famosa das celebrações de casamento: por isso aquilo que Deus uniu, não o separe o homem. É Deus quem uniu, é Deus quem instituiu, é Deus quem criou o casamento. E por fim, meus irmãos, nós vamos então agora para o apóstolo Paulo, que também cita o texto de Gênesis 2, 24. Esse texto está em Efésios 5, versículo 31, também não precisa procurar, é a mesma coisa. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Nesta passagem, o apóstolo está solicitando, admoestando a igreja que aprenda um princípio básico da vida cristã, que é de se submeter uns aos outros no temor de Cristo. Então ele volta o seu foco para a família e passa a falar da família não como sendo um mero ajuntamento casual, um ajuntamento de improviso, amadorístico, mas falando de uma instituição que Deus criou com papéis, com funções que devem ser observadas, e devem ser observadas com piedade. Ele inicia falando da mulher. A mulher deve ser submissa ao seu próprio marido,
como ao Senhor. Veja, como ao Senhor. Logo ele passa a falar dos homens, dos maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mais adiante ele vai falar dos filhos. Ele amplia o leque para abarcar também os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos na ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E ele continua falando também dos servos, uma vez que no tempo de Paulo, o servo era considerado parte da família também. Hoje isso não acontece, mas era assim no tempo de Paulo, no tempo de Abraão. Vocês devem se lembrar que Eliezer, um escravo, era o herdeiro de Abraão, portanto parte da família. Mas o que Paulo está fazendo aqui de fato? Ao mencionar esses papéis, a mulher deve ser submissa, o homem deve amar a sua mulher incondicionalmente, um amor abnegado, um amor sacrificial. Ele dá a explicação quando ele diz o seguinte: o marido, versículo 28, deve amar a sua mulher como ao próprio corpo, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a sua igreja, porque somos todos membros do seu corpo. E então ele cita Gênesis: eis porque deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. A união que é instituída por Deus para o socorro à nossa necessidade de relacionamento, ao problema da solidão. A união que é instituída por Deus como um propósito original, puro, ela também foi criada como se fora um organismo. Esta união faz do marido e da esposa, e posteriormente os filhos, como se fossem um só corpo, de tal maneira que aquele que compreende as bases da família, a base principalmente do casamento, vai entender que precisa cuidar dele, vai entender que precisa cuidar do seu casamento, cuidar da sua família, da mesma maneira que cuida de si mesmo. Cuida de si mesmo porque se alimenta, cuida de si mesmo porque toma banho, cuida de si mesmo porque vai ao médico quando necessário, cuida de si mesmo porque se embeleza, corta o cabelo, pinta a unha, muda de roupa. Também o casamento, e derivando-se a partir dele a família, foi instituído desta maneira por Deus, para que ele fosse cuidado, para que ele fosse cercado de toda a atenção necessária, tal como uma pessoa cuida do seu próprio corpo. E como um corpo, a família não é simplesmente uma união. E o que eu quero dizer com isso? Se eu tiver uma pessoa que está aprendendo a cozinhar e for fazer um arroz, não tiver experiência, o arroz vai sair grudado demais, e aquilo você pode chamar de união, Um arroz bem grudado é uma união, porque são várias partículas iguais, quase que fundidas, uma grudada na outra. E aí você, que é uma pessoa educada, vai dizer: está uma delícia, Mas aquilo é uma união. O corpo humano não é uma união. O corpo humano, ele não é constituído de partículas iguais, mas sim de células que são diferentes, de tecidos que são diferentes, de órgãos que são diferentes, cada um exercendo uma função diferente. Fígado, rins, baço, estômago, pulmão,
enfim, olho, ouvido, pé direito, pé esquerdo, mindinho, polegar. Uma diversidade, no entanto, uma diversidade que não funciona separadamente, ela só funciona se estiver unida. Então, o que eu quero dizer, nós não somos, como corpo humano, uma união, mas uma unidade. O corpo é um, mas tem diversos órgãos. Assim também é o casamento, assim também é a família. Ele não é uma só carne, porque de repente a esposa agora pensa igual ao marido, ou o marido pensa igual à esposa. Eles não são uma só carne, porque eles passam a ter o mesmo DNA. Porque os filhos têm o DNA dos pais, mas o marido e a esposa não têm o mesmo DNA. Eles não são uma união, mas eles têm cada um uma função. E o homem então deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, constituindo uma unidade, justamente para agora desempenharem as funções para a qual Deus os criou dentro da família. A nossa sociedade, a nossa cultura, tendo passado por diversos movimentos, nacionalismo, iluminismo, a liberação feminista, enfim, tantas outras linhas de pensamento, tantas outras filosofias, mudaram uma mudança radical na questão dos papéis dentro da família. Nós vivemos uma época e talvez o melhor que nós possamos fazer é nos adequar. Não há como simplesmente criar um rompimento e voltar a como era no tempo dos nossos avós ou dos nossos bisavós, e nem sei se isso seria totalmente o melhor. Mas o fato é que nós vivemos uma sociedade em que há um número proporcionalmente absurdo de famílias que são chefiadas por mulheres, em que as pessoas, uma família não consegue ter o mínimo para sobreviver se a mulher não for à luta, vamos dizer assim, e trabalhar fora e ter o seu salário juntamente com o seu esposo, porque se não somarem não conseguem o mínimo necessário, e os filhos são criados pelas creches. E eu estou citando aqui apenas um aspecto, e não estou condenando a mulher de trabalhar fora, embora talvez o ideal fosse que pelo menos no momento em que os filhos fossem pequenos, houvesse uma dedicação mais integral, mais exclusiva aos filhos, e que ela não abdicasse do seu papel dentro do lar, tão bem exposto por Provérbios 31, a mulher virtuosa. Mas concluindo, meus irmãos, deixa homem pai e mãe e se une à sua mulher, porque há funções devidas dentro do casamento. Eles são um organismo e devem cuidar de si mesmo como a um corpo. O seu pai e a sua mãe não cuidam de você como a um corpo, mas você cuida da sua mulher como ao seu próprio corpo, e a esposa cuida de você como ao seu próprio corpo. E nisso está resumida, sintetizada a sabedoria de Deus para a família. É necessário, portanto, que nós nos voltemos para esta base. Há uma coisa ainda que eu não posso deixar de dizer nesse texto: a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor, e o marido deve amar a sua esposa como o Senhor amou a sua igreja. De maneira que Deus não está dando para nós uma fórmula absurda, mas sim uma fórmula que Ele primeiramente cumpriu. Cristo é o modelo para a família. Foi Cristo quem doou a sua vida pela a sua igreja. Foi Ele quem morreu para nos livrar dos nossos pecados e nos apresentar como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Também marido e esposa devem no seu relacionamento se espelharem na maneira como Cristo se relaciona com a sua igreja. O marido como cabeça, a esposa como auxiliadora idônea e parte submissa. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E desta maneira nós vemos que a graça de Cristo está presente na família. Primeiramente porque Deus criou a família
perfeita, a criou com um propósito original e deu a Cristo como modelo infalível de uma família que pode ser perfeita e feliz. Povo de Deus, acorde. Não se deixe seduzir pelos falsos modelos que têm sido impostos à nossa sociedade a respeito do que seja família. A palavra de Deus nos dá as bases, e é essa base que devemos perseguir, porque Deus criou a família antes do pecado para o bem de toda a humanidade, e se nós o buscarmos, seremos felizes e aprenderemos mais de Cristo com os nossos relacionamentos. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Queria que neste momento os chefes de família ficassem em pé. Se você é mulher, está desacompanhada do seu marido, você fica em pé representando a sua família. Se você não está com seus pais, mas é o irmão mais velho, fique em pé representando a sua família. Assim, um de cada família fique em pé. Gostaria de interceder pelas famílias que se encontram aqui neste momento.